Fafnir. Agora já podem ir, disse ele, como quem desejasse ver-se livre de seus perigosos rivais. Odin, Loki e Onir deixaram a casa em boa hora, pois a maldição do anel começou a fazer efeito tão logo os três puseram o pé para fora da porta. Que anel maligno é esse? Disse Regnir, tentando se aproximar. Deixe-me experimentá-lo, disse Fafnir, com os olhos arregalados. Eidmar ergueu o braço, ocultando o outro, onde estava o anel. Não se aproximem, disse ele furioso. Não há ouro bastante aí no chão para vocês dois. Sem dúvida que todo aquele ouro era tentador, e cada qual, a esta altura, já pensava no meio de ficar com a melhor parte. Otter, o irmão morto, havia desaparecido completamente de seus pensamentos. Dê-me logo a minha parte, bradou Fafnir, que era o mais sedento. E a minha também, secundou Regnir. Eidmar, que já havia escondido o anel nas profundezas de seu colete, percebia agora o verdadeiro montante da riqueza amealhada por Loki. Uma imensa fortuna, pensou ele, mas uma imensa fortuna dividida em três partes não passará nunca de três pequenas fortunas, acrescentou. Este pequeno silogismo bastou para criar a convicção de que não poderia ser assim. Depois veremos a partilha. Por enquanto vou calcular o valor real de todas estas
convidados perceberam que algo de estranho estava acontecendo quando viram que a massa indistinta começara a se compactar dos lados, enquanto ao centro uma pequena brecha ia se rasgando. Era o estranho velho que avançava por entre os convidados em direção ao freixo, sem que ninguém ousasse interpor-se entre ele e o seu objetivo. Quem é esse mendigo e o que faz aqui? Perguntou Siggeir a um parente que estava ao seu lado. Nem ele, nem ninguém soube, no entanto, responder. Quando o velho postou-se finalmente em frente ao largo tronco, um silêncio angustiado desceu sobre todo o salão, quebrado apenas pelo estalar contínuo das imensas toras de madeira que crepitavam nas lareiras. A rápida evaporação da neve acumulada em seus ombros envolvia-o numa evanescente névoa branca e fumegante, o que contribuía para tornar sua figura ainda mais assustadora. Quem foi o imbecil que deixou esse mendigo entrar? Gritou Siggeir, irritado pelo incidente desagradável. É por acaso algum parente seu? Acrescentou, tomando uma rudeza o frágil braço da esposa. Sim, porque parente de Siggeir não poderia ser com aquele aspecto sórdido e vil. O velho, sem dar ouvidos ao burburinho que se avolumava, sacou de repente a sua espada
dizendo-se Jair ao cunhado vitorioso de maneira franca e direta. Se fosse possível vê-lo desaparecer